O homem que plantava árvores. Distribuição Sinapse. Anos atrás, fiz uma caminhada através de um terreno montanhoso, completamente ignorado por turistas, numa parte desconhecida dos Alpes que penetra a região da Provença. Na época em que parti em expedição para essas terras altas e estéreis, que chegam a atingir 1.300 metros de altitude, elas consistiam de terrenos descampados com vegetação rasteira. Nada crescia lá, além da lavanda selvagem. Resolvi cruzar a área em sua largura, prolongando a caminhada. Depois de 3 dias andando, cheguei a um lugar extremamente desolado. Acampei perto das ruínas de uma aldeia abandonada. A água do meu cantil havia acabado no dia anterior e eu precisava enchê-lo novamente. Esse grupo de casas destruídas, semelhante a um ninho de vespas feito em pedaços e abandonado, me fez pensar que algum dia devia ter havido uma fonte ou um poço por ali. Encontrei uma fonte, mas ela estava seca. A meia dúzia de casas sem telhado, castigadas pelo vento e pela chuva, e a pequena capela com a torre do sino derrubada, erguiam-se como as casas e as capelas de aldeias povoadas. Mas toda a vida havia abandonado esse lugar. Era um bonito e ensolarado dia de junho, mas naquelas altitudes descampadas, o vento era insuportavelmente forte. Ele uivava e rugia através das ruínas como um animal incomodado durante a refeição. Tive de desfazer o acampamento e sair de lá. Cinco horas de caminhada depois, eu ainda não havia encontrado água e nem tinha motivo para pensar que encontraria. Por toda a parte, a mesma seca imperava. A mesma grama ressecada crescia. Ao longe, pensei ter avistado uma forma pequena e escura que parecia estar de pé. Achei que fosse um tronco de árvore. Com poucas esperanças, caminhei em direção a ela. Era um pastor. Cerca de 30 ovelhas descansavam perto dele, deitadas no solo quente. Ele me ofereceu água de sua cabaça e um pouco depois levou-me ao seu abrigo de ovelhas numa reentrância do platô. A água que ele carregava era de excelente qualidade e vinha de um profundo poço natural sobre o qual ele havia armado uma roldana bem rudimentar. O homem não falava muito. Os solitários são assim. Mas eu sentia sua segurança e sua confiança. Contudo, isso me pareceu incomum em uma terra tão inóspita. Ele não morava na cabana de pastor, e sim numa casa de pedra. Era fácil ver os concertos que ele havia feito com as próprias mãos para transformar a ruína que tinha encontrado em uma moradia. O telhado era sólido e à prova d'água. O vento batia nas telhas como ondas quebrando na praia. Do lado de dentro, tudo estava bem arrumado. O chão havia sido varrido, sua espingarda estava bem azeitada e uma panela de sopa fervia, pendurada sobre o fogo.
Também notei que ele havia se barbeado naquele mesmo dia, que os botões de seu casaco estavam bem presos e que sua roupa havia sido remendada com tanto cuidado que era quase impossível perceber. Ele dividiu sua sopa comigo. E depois, eu lhe ofereci um pouco do tabaco que trazia numa bolsa, mas ele não fumava. O cachorro, silencioso como seu dono, era amigável sem ser servil. Nós concordamos que eu passaria a noite lá. A aldeia mais próxima ficava a quase 2 dias de caminhada. Eu sabia bem que havia poucas cidadezinhas na região. Eram 4 ou 5 aldeias, distantes umas das outras, espalhadas pelas encostas dessas terras altas, escondidas em bosques de carvalho localizados além de qualquer estrada. Elas eram habitadas por carvoeiros. Em lugares assim, a vida é muito difícil. A tolerância dessas famílias, que são forçadas a morar junto umas das outras, em um clima tão severo no verão quanto no inverno, se esvai com facilidade e a solidão aumenta a sua insatisfação. Sua ambição cega torna-se monstruosa por causa do eterno desejo de escapar de seu destino. Os homens levam seu carvão para a cidade e retornam em seguida. Até as personalidades mais fortes se desesperam nessa sucessão de esperança e decepção. Entre as mulheres reinam a inveja e as disputas. Para tudo há competição, desde quem vende mais carvão até quem pega o melhor lugar na igreja. Suas virtudes estão eternamente em conflito e seus vícios são uns maiores do que os outros, para não falar da briga geral entre vícios e virtudes. E não há trégua. Além disso, o vento, que também não descansa, perturba os nervos. Ocorrem epidemias